Fala pessoal, bom dia. Começamos mais uma semana onde teremos aí como a notícia mais importante, né? Eu acho que é o ponto ali que teremos que ficar atentos, que é o relacionado aos dados de inflação lá nos Estados Unidos. Teremos divulgação de dados de inflação para o produtor e também para o consumidor, tá? Então fiquem atentos, né? Uma notícia que pode gerar aí uma certa volatilidade. Tem toda a expectativa ali com relação ao corte, né, na taxa de juros na reunião de setembro, ali no FONC de setembro. Tá meio que dado, né, que vai ter o corte. Agora, precisa saber ali quanto que vai ser esse corte, né? A princípio, o mercado começa a precificar ali 0,25, né? Mas dependendo do que vier a acontecer, quem sabe a gente não veja aí, né, começando a aumentar as apostas de 0,50, enfim, tem que ficar atento aí de como sairão os dados, tá? Bem, para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube e a gravação do Radar Cripto é em parceria com o canal Monitor do Mercado. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Bitcoin, tá? Vamos lá, o Bitcoin, né, eu chamei a atenção que ele havia perdido uma região de suporte no 112, né? Ele fez esse movimento aqui até o 107. Quando ele chegou aqui no 107, lá na nossa sala, né, que nós temos aqui no canal do Ficube, eu chamei a atenção que apesar de ter perdido uma região de suporte, no ponto que ele estava ali, era uma região que se fosse para tentar alguma coisa, eu tentaria a compra, porque vi uma relação risco-retorno mais interessante na compra. Qual que era a relação risco-retorno? Era um stop curtinho logo abaixo dos fundos, daria cerca de 2,5%, com alvos aqui na região de 112.500 novamente, e se rompido, pode buscar o 117. Então, ou seja, eu teria ali um primeiro alvo de cerca de 3%, né? Quase 1 para 1, um pouco mais de 1 para 1. Só que aí, se ele vier aqui na região de 117, daria 7%, tá? Para quem está comprado dessa região, entendo que o preço está indo a favor, né? E ele já começa, até num tempo gráfico menor, se for no 120 minutos, você começa a observar que ele forma um pivôzinho aqui nessa faixa dos 109.600, 110 mil. O ideal é que ele não volte mais para baixo dessa região, tá? Se voltar, para quem está comprado, cuidado. Vamos lá, tô zerado. O que que eu faço agora? Olha, o Bitcoin está ameaçando voltar para cima do 112. Para cima de 112, a ideia é buscar 117. Só que a compra exatamente neste ponto, eu vejo que é uma compra que tem um certo risco, tá? Porque se ele falha nessa região, que é uma resistência no curto prazo, que inclusive ele vem brigando aí desde o dia 3 de setembro, né? Então repara que já fez alguns testes e não consegue ficar para cima dessa região, tá tentando mais uma vez, se ele rompe essa região, ele vem para cá. Só que qual que é o risco? Ah, beleza, então eu vou comprar aqui acreditando que ele vem para cá. Ok, se ele não romper, ele faz isso e volta para testar fundo. E aí qual que é o detalhe, né? Repara que ele já perdeu uma região de suporte, ele vem no movimento de topo, fundo mais baixo. Se ele falhar por aqui, ele pode simplesmente dar continuidade na tendência de queda, né? Pelo menos na pernada de queda que ele iniciou ali por volta do dia 13 de agosto. Ele vem no movimento de topos e fundos mais baixos. Então, muito cuidado para quem está comprando agora acreditando que vai romper, porque se falhar, você vai ficar preso aí nesse topinho de curto prazo e ele voltando para testar o último fundo aí deixado no 107.600, tá? Que aí, se perdido, abre alvo lá para os 100 mil. Então, assim, para quem está de fora, tá querendo ali assim, eu acho que não tem muita coisa para ser feita agora no Bitcoin, tá? O certo mesmo, né? Se for para tentar alguma coisa pela região de preço, eu até vejo uma região de resistência. Seria mais interessante a venda aqui, tá? Procurar a venda quando ele demonstrar alguma fraqueza. Não seria o caso agora, né? Ele, inclusive, está acelerando aí para cima, né? Se você pegar um tempo gráfico menor, ele está testando essa região de resistência. E daqui a pouco a gente pode ver o Bitcoin fazendo isso, ó. Aí ele está rompendo para cima do 112. Se ele formar um pivô aqui, dá até para arriscar uma compra, posição leve, né? Para tentar levar lá no 117. Vai entrar um pouquinho ali mais para cima, mas pelo menos você vê que ele rompeu a região de resistência. Para quem está tentando alguma coisa agora, eu vejo que seria uma posição bem pequena mesmo, tá? Não fico confortável em comprar aqui.
comprar aqui realmente não seria a melhor compra. Eu prefiro aguardar ele romper essa região, buscar o 117, aí tudo bem, vai ser em mim mesmo. E aí, quando ele faz o pullback e testa novamente esse 112, aí eu tentaria uma compra, acreditando em algo parecido com isso. Aqui é o ponto que eu tentaria alguma coisa, tá? A não ser que você já esteja comprado aqui de baixo, né? Ou comprou aí, sei lá, no 110, acreditando que ia para cima mesmo. Enfim, para quem já está comprado, ok. Eu acho que a ideia agora é monitorar e tentar proteger se for o caso, né? É claro, isso eu estou falando do Bitcoin, tá, pessoal? É claro que se tiver ali aquelas altcoins que você entende que está numa região de stop muito barato, alvos distantes, relação risco-retorno favorável, vale a tentativa. Só toma cuidado com o tamanho de posição, né? Não vai encher a mão, porque se o Bitcoin falhar nesse 112 ainda, bater cabeça nessa região e voltar, as altcoins tendem a corrigir também, tendem a cair, tá? E aí, se as altcoins caírem, né? A gente sabe que as altcoins são mais voláteis, elas tendem a cair um pouco mais do que o Bitcoin, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Então, é região de briga, tá? Eu realmente, assim, eu tô com viés positivo, tá? Eu tô achando que o mercado é para cima, mas, assim, vai me dar mais conforto quando ele começa a fechar, a trabalhar, a ter fechamento aí para cima desse 112. Ele precisa voltar para cima dessa faixa verde e não, assim, deixar pavio, né? Ele tem que começar a ter fechamento aí para cima dessa região. Aí eu vejo que o mercado pode reanimar ali, né? Dar mais uma puxada para cima. Quem sabe aí nos próximos dias, né? A gente não veja esse mercado tentando voltar lá nos 122 mil. É claro que tem que romper o 117 aí, que é um ponto que está no meio do caminho, que também é importante, tá? Então, vamos seguir acompanhando o que o Bitcoin faz aí. Ethereum, vamos lá. Ethereum eu já acho mais interessante para compra, tá? Entendo que até por aqui mesmo, Ethereum pode daqui a pouco formar um pivôzinho, mandar tudo de novo lá para testar as máximas históricas mais uma vez, né? Ali na região dos 4.900, 4.800, tá? Então gosto da compra de Ethereum, mas também não descarta a possibilidade de Ethereum ainda dar mais um teste aqui na região dos 4.100, 4.090, tá? Então assim, de qualquer forma, Ethereum na minha opinião é para compra, tá? Pode ser uma primeira posição aqui, uma primeira entrada, posição leve, né? Alvo lá nos 4.800, e se falhar na primeira tentativa, corrigir um pouco mais, completa a posição ali nos 4.100, também é uma região interessante de compra, tá? Então, o Ethereum eu sou mais comprador, entendo que está em região de suporte, a qualquer momento a gente pode ver Ethereum puxando tudo de novo lá para testar os topos, tá ok? E agora vamos aos candidatos, né? Toda semana eu trago ali os candidatos quando eu entendo que tem alguma coisa interessante. O primeiro candidato é o gráfico XRP, inclusive chamei a atenção na semana passada que o XRP estava no ponto que eu gostava de compra e ele começa a reagir a favor, tá? O primeiro ponto de resistência de XRP, o primeiro alvo vai ser aqui, ó, que inclusive já está pertinho ali, que é os 3,07, né? 3 dólares 7 centavos ali, seria a primeira parada. Se rompido, vai nos 3,30, tá? Então o XRP é um dos que eu acho interessante. Vamos ver se anda a favor. Outro também que eu chamei a atenção e que inclusive chamei a atenção na semana passada também é o gráfico de Lido. Segue na mesma região, relação risco-retorno bem interessante ali, tá? Tem um stop super curto aí, né? Stop cerca de 7, 8%. Se ele andar mesmo, né? E a minha expectativa é que ele pode sim voltar lá na faixa de 1,50, ele pode buscar cerca de 28, 30%, né? Então tem uma relação risco-retorno bem interessante ali. Então, é mais de 3 para 1, né? É um candidato que me chama muito a atenção, tá? Então, fiquem atentos. Lido está no ponto que está bem interessante, ele vem respeitando aí pelo menos desde o dia 1 de setembro. Não estou dizendo, né, que, poxa, é garantido que ele vai lá buscar aquela região, tá? É o ponto que eu considero onde o stop esteja mais barato e o alvo ali esteja mais distante. Mas vai depender claramente ali do que vai acontecer para os próximos dias. Se vier ali um dado de inflação que venha muito acima ali do esperado, né? Que gere algum susto aí no mercado, isso aí pode facilmente vir aqui para perder esses fundos, e aí se perder essa faixa de 1,10, 1,12, ele vem buscar a região dos 86, tá? Mas, como o mercado a gente tem que assumir risco, que eu vejo que é um bom ponto para quem está procurando um candidato ali, né? Tem outros candidatos interessantes ali no mercado cripto, quem sabe a gente não tenha, né, lido tentando iniciar uma pernada de alta, respeitando esses topinhos anteriores que ele rompeu, né? Então, tá testando justamente aqui essa faixa aqui que eu tô marcando, né, esses topinhos anteriores.
quem sabe ele não respeita e manda tudo de novo para testar lá a faixa de 1,50, tá? Por isso que eu gosto de Lido, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo para todos uma excelente semana. Semana que vem estamos de volta, né? Com a gravação do Radar Cripto. Lembrando que a gravação é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Um abraço a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.